Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do Átomo EAD, que é o professor Elton, e hoje a gente vai falar sobre as substâncias químicas. Primeiro a gente vai entender o que é uma molécula, né? Que é uma estrutura formada por átomos, esses átomos estão ligados entre si e formando o que a gente chama de molécula. Então, por exemplo, quando a gente fala em H2O, H2O é uma molécula que representa a substância água. A água ela é formada por várias moléculas com essa estrutura H2O, que está aqui representado na figura, tendo um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio, como está representado aqui. Okay? Então isso é uma molécula. Já a substância química é um tipo de matéria que possui uma composição definida e fixa, constante, que não vai variar, e que também apresenta algumas propriedades que são características dela, que vão nos ajudar a identificá-la e a caracterizá-la. Aqui na imagem nós temos 5 substâncias diferentes: o Cl2, o NH3, o H2SO4, o H2O, o HCl. Todas essas fórmulas são específicas para determinadas substâncias químicas. Então, falou em H2SO4, eu estou falando sobre o ácido sulfúrico. Falou em H2O, eu estou falando da água. E assim vai. Como essa fórmula é própria de cada substância, é isso que nos faz entender que a composição é constante e não vai variar. Não existe água que tenha mais hidrogênios ou menos, que tenha mais oxigênios. Não, é 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Okay? Dentro do conceito de substâncias químicas, a gente pode classificá-las de duas formas. Uma é em substâncias simples. Substância simples é aquela substância que na sua composição existe somente um elemento químico. Então, por exemplo, quando eu falo de um gás nobre, como o gás hélio ele é formado por apenas um elemento químico, que é o hélio, um gás nobre que está lá na tabela periódica. A molécula desse gás nobre hélio tem somente um átomo, e esse único átomo é desse elemento químico. Claro que eu posso ter moléculas com mais átomos, mas se eles forem do mesmo elemento químico, ainda assim nós vamos classificá-las como substâncias simples. Então, esse segundo exemplo, o gás nitrogênio, é o N2. É uma molécula diatômica, que tem 2 átomos. Só que esses 2 átomos são do mesmo elemento químico, que é o nitrogênio. Portanto, ela é uma substância simples. Tem também o ozônio, que é o O3. Então, pela fórmula, nós temos 3 átomos de oxigênio. Como são 3 átomos do mesmo elemento, mesmo sendo uma molécula triatômica, ela também é considerada uma substância simples, já que só tem o oxigênio na sua composição. Tem o caso do fósforo, que é o P4, que também só tem átomos de fósforo, então é substância simples. E alguns outros exemplos, o hidrogênio, o oxigênio, todos eles são substâncias simples por só ter um elemento. Já a substância composta, ela vai ter pelo menos 2 elementos. Pode ter 2, 3, 5, enfim. Desde que seja mais de um, nós vamos classificá-la dentro dessa classe de substância composta. Então, por exemplo, H2O. H2O, água, tem o hidrogênio, tem o oxigênio, 2 elementos, portanto é uma substância composta. Cloreto de sódio, NaCl, tem o Na, que é o sódio, tem o Cl, que é o cloro, 2 elementos, então é uma substância composta. Assim como as outras substâncias que estão aqui. Quero chamar a atenção para esse daqui, que é o gás cianídrico, HCN. É uma substância composta que tem 3 elementos. H, que é o hidrogênio, C, que é o carbono, e N, que é o nitrogênio. Então, para ser considerado composto, uma substância composta, tem que ter pelo menos 2 elementos, mas a gente pode ter mais, não tem problema nenhum. Bom, algumas propriedades podem ser usadas para definir uma substância química. Então, essas propriedades elas vão ser próprias daquela substância, vão ser específicas e nos ajudar a identificar uma substância.
Quais são essas características? Tem a densidade, tem o ponto de fusão, tem o ponto de ebulição, entre outras. Vamos falar um pouquinho dessas três aqui. Densidade é uma razão, é uma relação entre a massa de uma substância e o volume que aquela massa ocupa no espaço. Então, é uma fração ou uma divisão, onde eu tenho a massa no numerador, o volume no denominador. Tá? Massa dividido por volume. Pela densidade, a gente consegue também determinar grau de pureza das substâncias. Eu tenho uma joia, por exemplo, eu quero descobrir quanto de ouro tem nessa joia, basta eu usar a densidade do ouro e determinar a densidade daquela joia e comparar para ver quanto que eu tenho de ouro realmente. Então a densidade ela nos permite determinar grau de pureza das coisas. Para representar a densidade, a gente utiliza ou a letra D minúscula, de densidade, ou então essa letrinha grega aqui, que lembra uma letra P, e que se chama ρ. Tá? Também é utilizado para representar a densidade. E a fórmula está aqui, ó, densidade, ρ, é igual a massa dividido pelo volume. Okay? Segunda propriedade, ponto de ebulição. Ponto de ebulição é uma temperatura específica de cada substância que vai marcar o ponto aonde, se eu estiver fazendo um aquecimento, a substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E se eu estiver fazendo um resfriamento, ou seja, diminuindo a temperatura, eu vou passar do estado gasoso para o estado líquido. Isso é o ponto de ebulição. Vale ressaltar que o ponto de ebulição da substância está diretamente ligado à pressão atmosférica onde aquela amostra se encontra. À medida que eu subo, que eu vou para altitudes maiores, eu tenho diminuição da pressão atmosférica, e com isso eu tenho uma diminuição do ponto de ebulição. Já em níveis mais baixos, como o nível do mar, altitudes mais baixas, eu vou ter um ponto de ebulição mais alto, porque a pressão também é mais alta. Então é correto afirmar, por exemplo, que a água ferve a uma temperatura maior no Rio de Janeiro do que, por exemplo, em La Paz, né? Porque La Paz está a uma altitude extremamente elevada, enquanto o Rio de Janeiro está ao nível do mar. Variação de pressão muito grande, ponto de ebulição varia muito também. Já o ponto de fusão também é um valor de temperatura, que cada substância vai ter uma específica, aonde se a gente tem um ponto de fusão, se eu estiver fazendo um aquecimento, então, à medida que eu aumento a temperatura, a substância passa do estado sólido para o líquido, e se eu estiver fazendo um resfriamento, ou seja, diminuir a temperatura, a substância passa do estado líquido para o estado sólido. Então é onde eu tenho a fusão ou a solidificação. Essas três propriedades juntas me permitem identificar uma substância. Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Primeiro, vamos supor que eu tenho uma amostra com as seguintes propriedades. A densidade dessa amostra é 1 grama por centímetro cúbico. O ponto de fusão dessa amostra é 0 grau. E o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Ora, a única substância que apresenta esse conjunto de propriedades é a água. Então eu consigo afirmar, se eu conhecer essas três propriedades, que a minha amostra é de água. Outro exemplo. Agora eu tenho uma densidade de 0,789 gramas por centímetros cúbicos. Tem um ponto de fusão de menos 114,1 graus Celsius e um ponto de ebulição de 78,37 graus Celsius. Esse conjunto de características me permite deduzir que a minha amostra é de etanol. O álcool, né, presente nas bebidas alcoólicas ou no combustível para abastecer veículos. O etanol tem essas propriedades. Outro exemplo. Densidade é igual a 2,16 gramas por centímetros cúbicos. O ponto de fusão é elevado a 801 graus. O ponto de ebulição mais alto ainda, 1461 graus. Esse conjunto de propriedades me permite dizer que a minha substância desconhecida é o
cloreto de sódio ou sal de cozinha. Percebe? Então, quando eu pego esse conjunto, né, essas três propriedades e faço o batimento, acaba que eu caio em apenas uma substância tendo os três valores de propriedades conhecidas. Por isso que a gente pode utilizá-las para identificar amostras desconhecidas. Ok? Bom, para a gente poder fechar a aula de hoje, eu quero falar também sobre a curva de aquecimento de substâncias químicas. É extremamente importante que a gente consiga ver esses gráficos, esses diagramas, e reconhecer se é uma substância pura, se é uma mistura. Existem pontos a serem avaliados nesse diagrama. Primeiro, no eixo Y eu tenho a temperatura em graus Celsius, no eixo X eu tenho o tempo em segundo. Então significa que em pontos mais baixos eu tenho temperaturas mais baixas e à medida que eu subo no eixo Y eu aumento a temperatura. Quando eu começo a fazer o aumento da temperatura, dá para perceber aqui que a minha amostra, enquanto for apenas sólida, e em temperaturas mais baixas eu tenho o sólido mesmo, a temperatura sobe com o passar do tempo. É por isso que essa reta aqui ela está inclinada para cima. Agora existe uma coisa muito importante que só acontece em substâncias puras, que é isso daqui. Na medida que eu passo a ter o líquido junto com o sólido, então pensa numa pedra de gelo que começou a derreter. Então eu tenho o líquido e eu ainda tenho o sólido. Eles coexistem, eles existem ao mesmo tempo. Nas substâncias puras, quando isso acontece, a temperatura para de subir. É o que nós chamamos de patamar de temperatura. Enquanto houverem os dois estados físicos ao mesmo tempo, a temperatura não muda, ela permanece constante. Quando todo o sólido tiver se transformado em líquido, não tenho mais nenhuma parte sólida, a temperatura do líquido volta a subir. Por isso essa reta volta a ficar inclinada para cima. Mas quando o líquido começa a se transformar em vapor, eu tenho mais uma vez um patamar, uma temperatura constante. E enquanto houver os dois estados físicos ao mesmo tempo, esse patamar vai persistir. A temperatura só vai voltar a aumentar quando todo o líquido tiver evaporado e eu tiver apenas o vapor. Extremamente importante é o fato de que para substâncias puras existem dois patamares nas duas mudanças de estado físico. Patamar na fusão, patamar na ebulição. Por que que isso é importante? Compare agora o diagrama da substância pura com o diagrama da mistura. O início, com o sólido somente, é igual ao da substância pura. Aumenta, reta inclinada para cima, mas quando eu passo a ter a coexistência de sólido e líquido, eu não tenho mais patamar. Na mistura, pode até diminuir a inclinação da reta, igual realmente aconteceu aqui. Mas essa inclinação vai existir, ela não vai ser constante a temperatura, eu não vou ter um patamar. Então, enquanto na substância pura eu tinha um ponto de fusão definido e um ponto de ebulição definido, já que nos patamares não mudava, na mistura eu não tenho um patamar, então eu não tenho um ponto definido. Eu tenho uma variação de temperatura, eu tenho um intervalo de temperatura onde ocorre a fusão e depois onde ocorre a ebulição, já que no líquido e vapor também existe uma inclinação, eu não tenho patamar. Certo? Então essas são as principais diferenças entre os diagramas de uma substância pura e uma mistura. Muito bem, qual foi o objetivo da aula de hoje? Foi falar sobre substâncias químicas, então falamos de moléculas, classificamos as substâncias em substância simples e composta, falamos sobre algumas propriedades, densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão, vimos que elas nos ajudam a identificá-las, e falamos brevemente sobre o diagrama de aquecimento. Vamos agora fazer alguns exercícios dentro desses conteúdos. Primeiro, exercício da prova do Cefet de 2015.
Derramamentos de líquidos insolúveis e menos densos que a água, cuja densidade é 1 grama por mililitro, sobre rios, lagos e mares são consideradas perturbações ambientais graves. Esses líquidos espalham-se sobre a superfície da água, ou seja, como a densidade deles é menor do que da água, eles ficam por cima, na superfície, formando uma grande película prejudicial ao meio ambiente. O quadro a seguir representa alguns materiais no estado líquido a 25 graus, acompanhados de suas propriedades físicas. Então vamos ver. Gasolina, líquido a 25 graus, é insolúvel em água, não se mistura na água. E tem uma densidade de 0,75 gramas por mililitro. O álcool é solúvel em água, se mistura, e tem uma densidade de 0,80 gramas por mililitro. O tetracloreto de carbono é insolúvel em água e apresenta uma densidade de 1,59 gramas por mililitro. E o ácido sulfúrico é solúvel em água com uma densidade de 1,84. A pergunta é a seguinte: entre os materiais relacionados, aquele que provoca a perturbação ambiental mencionada é... Gente, foi dito aqui em cima, e é por isso que é importante a gente sempre voltar no enunciado, ler de novo, marcar os pontos importantes. Porque aqui no enunciado fala derramamentos de líquidos insolúveis e menos densos que a água. Se eu preciso que esses líquidos, para causar essas perturbações ambientais, sejam insolúveis e menos densos, eu já posso eliminar aqui. Veja, a gasolina é insolúvel, correto. É menos denso que a água, correto também. Então, provavelmente a resposta é gasolina. Vamos ver os outros. Álcool é solúvel em água, já está fora, porque para causar a perturbação tem que ser insolúvel. Tá? Mesmo que a densidade seja menor, igual foi dito, mas ele é solúvel. O tetracloreto de carbono é insolúvel, então ele também pode, só que a densidade dele é 1,59. E aqui diz que tem que ser menos denso para que fique por cima e forme a película. O tetracloreto de carbono vai afundar. Tá? E o ácido sulfúrico é solúvel, portanto ele também está descartado. Com isso, a resposta é a gasolina, letra B. Tudo bem? Próximo. Utilizando-se a tabela periódica dos elementos, é possível identificar determinadas substâncias encontradas na natureza. Considere uma substância com as seguintes características. Então, nós temos uma substância simples, que só tem um elemento, diatômica, que tem 2 átomos, presente na atmosfera, então tem que estar presente na atmosfera. E 4, constituída por átomos da coluna ou família 6A, que são os calcogênios. Muito bem, então nós temos as 4 exigências. Vamos ver um por um. Então, letra A, CO2. Por que o CO2 já está descartado? Porque não é simples. CO2 é uma substância composta, já que tem 2 elementos químicos, então o CO2 está fora. Além disso, ela não é diatômica, já que aqui tem 3 átomos, 1 carbono e 2 oxigênios. Próximo, letra B. Tem que ser simples. O N2 é simples. Tem que ser diatômica. O N2 é diatômico. Tem que estar presente na atmosfera. O N2 está presente na atmosfera. É o gás mais abundante da atmosfera. Constituída por átomos da coluna ou família 6A. Isso é o que tira o N2. Porque o nitrogênio está na família 5A, não na 6A. Então ele está fora. Letra C, O3, é o ozônio. É uma substância simples? Sim. É uma substância diatômica? Não. Ele tem 3 átomos. Se tem 3 átomos, ela é triatômica. Como a gente precisa que ela seja diatômica, eu não preciso nem ver o restante, já sei que o O3 está fora. Próximo, O2. É simples? Sim. É diatômica? Sim. Tem 2 átomos. Está presente na atmosfera? Que bom, né? Está.
A gente respira ele. Imagina se não tivesse. Então, sim, está. 4. Constituída por átomos da coluna ou família 6A. Oxigênio está na família 6A, portanto, todas estão corretas, ou seja, a resposta é a letra D, O2. Ok? Próximo. Midas, na mitologia grega, foi um rei agraciado com o dom de transformar tudo que tocava em ouro. Esse dom, que no princípio era motivo de muita alegria, tornou-se um problema para o rei, que se via impedido de se alimentar por converter também em ouro os alimentos e as bebidas por ele tocados. Em todos os materiais transformados eram inalterados seus volumes. Se a densidade de uma maçã é de aproximadamente 0,8 grama por centímetro cúbico e a do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico, a massa de uma maçã de ouro, que antes da transformação possuía massa MI, será mais próxima de quanto? Bom, olha o raciocínio todo que foi desenvolvido aqui. A fórmula de densidade é massa dividido por volume. Qual que é a densidade da maçã? A densidade da maçã é a massa da maçã, que foi dito ali em cima que é MI, dividido pelo volume. E qual que é a densidade da maçã de ouro? É a massa da maçã de ouro, que eu vou chamar de MO, dividido pelo volume. Ora, foi dito lá que o volume dos materiais que eram transformados em ouro não se alteravam. Portanto, o volume na primeira é igual ao volume na segunda. O que a gente pode fazer? Isolar o volume. Então, o volume fica aqui em cima. Vai ficar volume igual a MI dividido pela densidade da maçã. E aqui ficou volume igual a MO dividido pela densidade do ouro. Ora, se volume é igual a isso, e se volume é igual a isso, e volume é igual a volume, então isso é igual a isso. Então, MO sobre densidade do ouro é igual a MI sobre densidade da maçã. Aí eu quero descobrir o valor de MO, que é a maçã de ouro. Ó, a massa de uma maçã de ouro, MO. Eu vou passar essa densidade do ouro para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho MI vezes a densidade do ouro, dividido pela densidade da maçã. O MI eu não conheço. Eu vou deixar ele como uma letra mesmo. Mas a densidade do ouro eu conheço, está lá no enunciado, é 19,3. E a densidade da maçã também foi dita, é 0,8. Se eu fizer 19,3 dividido por 0,8, eu vou ter como resposta 24,1. Como eu tenho esse MI aqui, então o MO é igual a 24. Como é 24,1 e eu quero um valor aproximado, então a resposta é 24, MI. Essa é a resposta. Ok? Próximo. Antes de me dirigir ao portão de embarque, fui até a lanchonete tomar uma super Coca-Cola, com muito gás e muito gelo e limão, para comemorar. Estava feliz, super feliz. Esse trecho menciona 3 componentes do refrigerante que podem ser descritos da seguinte forma. Primeiro componente, gás, CO2, liberado pela bebida, após a decomposição do ácido carbônico, que é o H2CO3, conforme a equação a seguir. H2CO3 se decompõe, formando CO2 mais H2O. Beleza. Segundo componente, gelo, que ao ser adicionado à bebida sofre a seguinte transformação. H2O sólido passa a ser H2O líquido. Terceiro componente, limão, que possui em sua constituição um ácido chamado de ácido cítrico, cuja fórmula molecular é C6H8O7. Sobre os componentes do refrigerante, é correto afirmar que: letra A. Os 3 são substâncias simples? Não, né? CO2 é composto, H2O é composto, C6H8O6 é composto, então não. B. O gelo transforma-se em outra substância? Olha lá no segundo componente, gelo. Ele se transforma de H2O sólido para H2O líquido. H2O é o quê? É água, né? E H2O é água também. Ou seja, a transformação aqui não se deu na formação de uma substância nova, somente na mudança do estado físico.
Gelo e água é a mesma coisa, então não houve mudança. Então essa letra B também está errada. Letra C. A decomposição do H2CO3 é um fenômeno químico. O que é necessário para ser considerado um fenômeno químico? Que haja a formação de novas substâncias. E o H2CO3, dá para ver pela reação aqui em cima, né? Ela forma, durante a decomposição, leva à formação de CO2 e de H2O, duas substâncias novas. Portanto, isso é sim um fenômeno químico. Resposta à letra C. E a D? Por que ela está errada? O C6H8O7 possui mais elementos que o ácido que libera o gás. Quantos elementos tem no C6H8O7? Carbono, hidrogênio, oxigênio. 3. Quantos elementos tem no ácido que libera o gás, que é o H2CO3 ou ácido carbônico? H2CO3. 3 elementos. Então é a mesma quantidade, então a letra D também está errada. Tudo bem? Próximo, agora a gente vai ver um exercício de diagrama. Considere 3 materiais, A, B e C, que na temperatura de 25 graus são líquidos e imissíveis entre si. Cada um deles passou em separado por 2 experimentos para a construção de curvas de aquecimento, conforme detalhado a seguir. Experimento 1. A, B e C, inicialmente no estado sólido, importante essa informação, estão no estado sólido, foram submetidos isoladamente ao aquecimento gradual, ou seja, aos poucos, por etapas, partindo da mesma temperatura e condição de pressão. Então os 3 estão sendo aquecidos nas mesmas condições. As curvas obtidas nesse experimento estão representadas no gráfico abaixo. Então a gente tem aqui, ó, material A é a primeira curva bem acentuada para cima. Material B também bastante acentuado, mas com uma quebra aqui, ó, um patamar. Depois o material B volta a subir. O material C tem uma subida, um patamar, outra subida, aqui já não é patamar, e outra subida. Então, eu tenho aqui, ó, já dá para entender que na matéria A ela não mudou de estado físico, já que a curva não teve nenhuma variação de inclinação. Matéria A continua sólida. Material B passou por uma transformação, eu tenho aqui a subida, o patamar, depois outra subida, e aí eu não tenho nenhuma outra variação de inclinação. Então o B passou por uma, começa no sólido, vai para o líquido. Já o C passou pelas 3, né? Começou aqui embaixo, patamar é a mudança do sólido para o líquido, sobe de novo, sobe menos, é a mudança do líquido para o gás, e volta a subir mais depois. Tudo bem? Bom. O experimento 2 diz o seguinte: as condições iniciais do experimento 1 foram mantidas. Então, quais são as condições iniciais? Inicialmente no estado sólido, submetido isoladamente ao aquecimento gradual, partindo da mesma temperatura e condição de pressão. Então, foram mantidas as mesmas condições, porém, aumentando-se em 3 vezes o volume do material B. Então, de material B aumentou esse volume 3 vezes. Em relação ao que foi utilizado. De novo, os 3 materiais foram aquecidos gradualmente. Baseando-se na análise dos experimentos e no seu conhecimento sobre as propriedades dos materiais, julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. Bom, olha a primeira. A temperatura de fusão do material B foi maior no experimento 2 do que no experimento 1. A temperatura de fusão do material B no experimento 2, veja, o experimento 2, o que mudou foi acrescentar um volume maior, mais quantidade. Mas o resto não mudou. E quando eu tenho um volume maior de matéria, pode ser que demore mais tempo para aquecer, porque eu tenho mais massa presente. Mas a temperatura não muda. A temperatura de ebulição ou de fusão, ou do que quer que seja, de um material, não vai variar se esse material tiver em maior ou menor quantidade. Então essa daqui é uma resposta falsa. Próximo. O material A aquece mais rapidamente que o material C. Vamos voltar lá no diagrama para a gente ver.
Então o material A, sim, ele aquece muito mais rápido do que os outros dois. Então essa é uma alternativa verdadeira. Próximo. Os três materiais são substâncias puras. Eu discuti, ali mais cedo. Material A não tem como saber porque não passou por nenhuma mudança de estado físico. O material B pode ser que seja, já que a primeira mudança tem um patamar. Mas eu não vi a segunda para verificar se também foi patamar. E para ser considerada uma substância pura, tem que ter dois patamares, um na fusão e um na ebulição. Então o material B não me permite concluir isso. E o material C tem as duas transformações, mas uma delas não é um patamar. Então eu não posso dizer que isso é uma substância pura. Tá? Portanto, isso daí é falso. Eu não posso afirmar isso daí. Próximo. A mistura de B e C a 25 graus pode ser separada utilizando o funil de decantação. Bom, 25 graus implica no fato de que a 25 graus são todos líquidos. Tá? Líquidos. E todos eles são immiscíveis entre si. O que significa? Significa que eles não se misturam. Se eles não se misturam, eles podem ser separados pela decantação. Portanto, o funil de decantação é válido aqui. Então isso é verdadeiro. Próximo. O material B possui maior temperatura de fusão que o material C. Bom, vamos voltar. Está aqui. O ponto de fusão do material B está aqui. Uma temperatura muito mais alta do que do material C, que está aqui embaixo. Isso significa que isso é verdadeiro, ok? E qual é a letra que tem essa sequência? FV, FVV. FV, FVV, resposta letra A. Ok, pessoal? E com isso a gente encerra a aula de hoje. Espero que tenha ficado tudo claro. Bons estudos para vocês, tá? Precisando, a gente está sempre à disposição. É isso aí. Bons estudos e até a próxima. Tchau!